Boa tarde, mulheres maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais uma quarta-feira na minha live semanal, Um Novo Olhar para o Feminino. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre mais uma fase do ciclo feminino, né? Hoje eu estou falando aqui sobre a fase de ovulação. Quem tá chegando aqui, se puder me sinalizar, se tá me ouvindo bem, tá me vendo bem. Então, hoje eu venho falar de uma fase que todas são importantes, né? Mas essa fase de ovulação da mulher, do ciclo dela feminino, eu considero uma das mais importantes porque dentro dos estudos que eu faço de psicologia pré e perinatal, é muito importante essa conexão que a gente tem com o nosso corpo e com as memórias que o nosso corpo registra até mesmo 3 meses, cerca de 3 meses antes de um feto ser fecundado, né? Então, assim, a fase da ovulação na mulher, ela é muito importante porque se a mulher e permite ir se conhecendo com o tempo, ela consegue perceber que o corpo dela, ao longo da sua vida, a cada mês, ele vai liberando o óvulo de uma das trompas, né? Uma vez é de um lado e outra vez é de outro. E aí vocês vão dizer assim, mas como que eu sei isso, né? Nas minhas 2 gestações que eu tive, antes de ter essa consciência dessa importância de conhecer o meu período de ovulação, eu sentia um lado que doía mais, né, no período um determinado período ali que a gente fica ovulando. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Quando a gente, mulher, está dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente tá em formação lá, todos os óvulos que nós iremos liberar durante a nossa fase adulta, a nossa fase que a gente começa com o ciclo de menstruação, eles já estão no nosso corpo. E aí, isso representa que tudo o que a minha avó viveu na gestação dela, enquanto estava grávida da minha mãe, eu também carrego dentro de mim. Claro que a gente carrega dentro de nós, né, toda a nossa ancestralidade, mas vocês conseguem perceber a importância e a força que tem isso da nossa conexão com a nossa avó materna? Não que com a paterna também não seja importante, né, mas conseguem perceber o quanto de informação que a gente carrega, né? Então nós, enquanto mulheres, enquanto estamos no nosso período de ovulação, é muito importante a gente conseguir se perceber, né? É uma fase que, deixa eu até ler aqui para vocês, ela é uma fase, né, que ela é comum de acontecer entre o 14º e 15º dia após, né, a menstruação, e ela é uma fase, assim, que a mulher, pode ser que ela esteja, né, mais disponível para ter alguma relação. É uma fase que ela às vezes ela tá querendo se expressar mais, ela se sente com mais à vontade, digamos assim, né, para se expressar. E aí, assim, ó, a exatidão da ovulação, ela varia muito de uma pessoa para outra, de uma mulher para outra, né? Então, assim, as mulheres que costumam controlar o seu ciclo por aplicativo hoje, né, ou por a tabelinha, é bem importante de observar como o seu corpo fica nesse período, né? Porque geralmente no período ali da ovulação tem um momento que ocorre uma liberação, né? Que chamam de um muco cervical. E aí isso aí digamos, aonde tá a liberação de um dos óvulos que a gente tem, né? Então, assim, quando ocorre uma liberação de um óvulo dentro da gente, ele chega a ficar em torno de 24 horas dentro do nosso organismo, né?
Então, assim, digamos que é uma vida, vamos supor, né, que a pessoa não teve relação, acabou não fecundando aquele óvulo ali. É uma vida que fica aqui dentro de nós, é como se fosse metade, né, 50% da nossa parte, fica dentro de nós aqui 24 horas, captando tudo que a gente tem de energia, que a gente está vivendo naquele dia, né? Que as coisas que a gente já viveu lá dos nossos antepassados, a gente está vivendo, com certeza ele já guarda isso de informação. Mas naquele dia, vamos supor que é uma pessoa, uma mulher, por exemplo, né? No dia que ela ovulou, vamos supor, e ela teve relação e aquele óvulo acabou sendo fecundado. E nesse dia a mulher viveu uma situação de trauma, ou ela viveu uma situação que ela teve muita ansiedade, né? Essa informação vai ficar registrada nesse óvulo que está sendo liberado. E isso aí vai ser carregado depois para o bebê, o feto que vai vir após essa fecundação, né? Então, quando a mulher, se é uma mulher que está tentando engravidar, principalmente, é muito importante ela cuidar muito desse período, né? Porque, claro que a gente não tem controle sobre as ações, as coisas que acontecem ao nosso redor, mas a gente ter a consciência que a gente está num período, né, que está tentando ter filhos, tentando engravidar, e aí especificamente naquele dia lá que eu vou ovular, acontece alguma situação, se tiver, né, como a mulher conseguir se colocar num ambiente onde ela consiga relaxar um pouco, onde ela consiga descansar, onde ela se permita sentir o corpo dela, né, perceber o que o corpo tá falando com ela. Então, assim, toda essa fase do ciclo da mulher, ele é muito importante não só por conta do ciclo, né, que a gente vai vivendo, vai tendo as oscilações de humor, mas principalmente para a gente se perceber nessa fase tão linda que é do momento que a mulher tá no período, digamos, mais fértil dela, né, que é quando ocorre a ovulação. Uma coisa assim, ó, que quando tem alguns aplicativos de controle de ciclo, que eles têm várias informações ali que tu pode ir registrando, né, durante esse período. Então, por exemplo, assim, tu colocar que temperatura que tava o teu corpo, sabe? Se era um dia que tu tava mais cansada, menos cansada, se era um dia que tu teve um leve mal-estar, tava febril ou coisa assim nesse sentido, porque isso pode ser que é uma resposta do teu corpo a quando ocorre a liberação do óvulo, né? Então, assim, essa fase de ovulação, ela tem uma tendência, né, da gente aumentar um pouquinho a temperatura do nosso corpo, tá? Principalmente ali nessa região, né, na genital da gente. E deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui pra vocês. É uma fase que é assim, ó, quando, né, depois não vai ocorrer a fecundação, o óvulo vai ser liberado, né, ele não vai ficar mais no nosso corpo, e aí então a gente já começa depois a se preparar pro ciclo seguinte, tá? É nessa fase, assim, que a mulher, ela pode, ela se sente, talvez, né, uma das fases que a mulher se sente mais feminina, digamos assim, no seu sentido, assim, de que como todo o organismo dela tá trabalhando, tá demandando energia, né, para uma possível fecundação, então vocês imaginem comigo, assim, que toda a força do teu organismo, toda a energia que tu tem, ela tá se concentrando mais naquilo ali, né, para se acontecer alguma fecundação. Então, olha o tanto de informação, de energia que a gente vai transmitir para um óvulo que pode servir a fecundado, né, e que depois vai se transformar nos nossos filhos, né?
Então, é muito importante essa consciência para a gente ir percebendo que muitas vezes coisas que acontecem no dia a dia, hoje, dos nossos filhos maiores, não são coisas que é só de agora. São coisas desde lá do início, né? De toda a fase que antecedeu a fecundação do óvulo, de toda a fase que aconteceu durante o processo de fecundação, porque tudo isso também influencia na forma como foi, né? Como o pai e a mãe estavam se sentindo naquele momento, isso tudo vai influenciar na vida das crianças, né? Isso no sentido assim de como elas vão enfrentar novos desafios, de como elas vão enfrentar quando elas estiverem sozinhas, tá ok? Então hoje era essa live aqui rapidinho, só para falar dessa fase que tem, né, no ciclo feminino. E na próxima semana eu venho falar sobre a fase lútea. E aí depois mais uma live na outra semana falando especificamente sobre a menstruação. E depois eu vou começar com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Uma excelente tarde para vocês.